Crie que Jesus morreu na cruz. Isso aí o diabo nem precisa crer, porque o diabo estava lá. O diabo estava lá e viu. Então não significa que você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, que você é um discípulo. Um discípulo é um aluno que caminha no caminho para a obediência, para se conformar a algumas coisas. Ou seja, em todo mundo aqui está em processo. Hoje eu consegui enviar para Cristóvão a impressão daqueles banners que eu coloquei uma vez aqui. Lembra que eu coloquei para vocês? E hoje ele disse que vai imprimir, talvez domingo a gente vai ter os quadros do que é definição da videira, em termos do que acredita-se, o que é uma simplificação. Mas você vai ver, uma das coisas elementares é sobre a prática do Evangelho, sobre andar no caminho, e uma coisa sobre fofoca, que muita gente diz assim, engraçado, na videira não tem fofoca. E por que não tem fofoca? De vez em quando tem um que fala uma coisinha que não deve, mas não tem fofoca predominantemente, por quê? Porque está todo mundo no processo de crescimento. Eu num estágio, você num estágio, você num estágio. Todo mundo está num processo. E que, se todo mundo está num processo, todo mundo é igual. Todo mundo é ovelha. E o Senhor trabalha em nossos corações nesse processo de crescimento. Amém? Então eu coloquei 5 doutrinas. Eu vou ler essas partes, vou colocar e a gente vai orar. Você pode imaginar quais sejam, né? Ali tem uma foto, uma gravurazinha pequena da tumba vazia. Por que tem essa tumba vazia? Que doutrina é essa? Tem ali uma foto de Jesus, tem uma foto do mundo, tem uma gravurazinha de uma pomba e uma gravurazinha de um alvo. Então agora eu passo para você, antes da gente orar. Eu coloquei ali, a tumba é apenas uma gravurazinha, o senhorio de Cristo em sua vida. Já falei sobre isso. Sem a pessoa, sem o discípulo, sem o crente, entender que Jesus Cristo é Senhor, jamais ele será discípulo, jamais, jamais. Ele pode ser o que for, pode ser uma pessoa de fé, jamais será um discípulo. Jesus Cristo é o Senhor da vida, e a Bíblia diz que ele ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos, para isso que ele ressuscitou. Segunda coisa, consciência dos chamados do Senhor. São vários chamados para ser do Senhor, para obedecer, para exercer dom. Tem os 4 chamados de Romanos 1, que eu já falei sobre isso também. Vou pedir que o pessoal um parênteses aqui, vou pedir que o pessoal que está lá no bazar, que só colabore, pode ficar aí, se eu respeito o fato de que são líderes, que estão fazendo o que tem que fazer, não tem problema, tá? Mas eu só queria pedir que vocês não conversassem, prestassem atenção escolhendo roupa, tá? Como é que mulher consegue prestar atenção escolhendo roupa, eu não sei, mas consegue, mulher é impossível, mulher consegue. Então podem concluir o serviço aí, prestando atenção, de modo que a palavra entre. Terceira coisa, clara posição com relação ao mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você já foi ministrado sobre isso. Se alguém não tem o entendimento do que é o mundo, não vai ser discípulo de Jesus. Pode ser evangélico, católico, pode ser o que for, não vai ser. Porque ele tem que entender que ele não é daqui. Ele é chamado para a eternidade. Meu reino não é desse mundo. Claro que a gente quer o Brasil melhor, mas se o Brasil não melhorar, a gente não é daqui mesmo. Vai chegar mais dia, menos dia, a gente vai embora daqui mesmo, Jesus vai nos chamar. Então, em certa medida, nós somos cidadãos, mas não somos daqui. Então, a posição com relação ao mundo é clareza, nós não somos desse mundo, e aí, por isso, nós vivemos uma vida em modo diferente. Quarta coisa que eu falei já, ser cheio do Espírito Santo. Essa é uma questão que tem que fugir da questão da língua estranha. Falei para vocês, não se trata de discutir língua estranha, nem reteté, nada disso. Se trata de ser cheio do Espírito. E aí, depois a gente no futuro vai explicar com mais detimento, que a gente já explicou antes, sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, a gente já explicou naquele dia, mas o que importa é, Jesus me enche com o teu Espírito, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito, e você nessa atitude, você cresce. E a gente, quinta coisa, clareza nos propósitos, que é o que a gente começou a falar. Quinta-feira vai terminar hoje. Vamos fechar os nossos olhos e pedir graça do Senhor para esse tempo de ensino. Fecha seus olhos, por favor. Senhor Deus, queremos graça do Senhor esta noite para a compreensão daquilo que o Senhor tem para nós, da clareza dos teus propósitos, e de modo que a gente consiga, nesta clareza, praticar, viver, perseguir, ir atrás daquilo para o qual o Senhor nos chamou. Senhor, que cada pessoa que está aqui, inclusive as líderes, as irmãs que estão lá no bazar arrumando aqueles vestidos, que cada um que esteja aqui, Senhor, esteja receptivo à Tua palavra, Senhor. Aqueles que estão dando de mamar filho,
que estão embalando seu bebê, dormindo, que haja graça suficiente para isto, para que o Senhor nos edifique, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós falamos que existem 3 propósitos. A Bíblia não tem negócio de um propósito. Qual é o propósito? É sermos para a glória de Deus. Não, nada disso. Os textos, eles têm destinatários. Quando você lê a Bíblia, a carta de Efésios é para uma coisa, a carta de Gálatas é para outra, Timóteo é outra. Então existem destinações e textos arrumados de maneira diferente, com propósitos diferentes. Quando escreve-se a Filemon, Paulo está escrevendo para Filemon dizendo que você receba de volta o escravo, que eu quero que ele volte para sua casa e receba ele como irmão. Quer dizer, aquela carta, você pode pegar um versículo maravilhoso, mas você sabe que o objetivo da carta é esse. Então, cada carta tem um propósito. Então, os propósitos você pode ordená-los, não dividi-los, ordená-los de 3 modos diferentes. Ontem eu estava assistindo um vídeo de uma igreja nos Estados Unidos, de um pastor que disse que a Bíblia tem mais de 60 mil conexões de textos. Aí eu achei meio estranho, aí ele fez um desenho atrás, fez uma linha do tempo, e ele fez linhas de versos com versos. Como assim? O verso de Gênesis ligando Apocalipse, aí ele faz uma linha assim, redonda e para. Aí o verso de Êxodo com Mateus, aí ele para. Então, aquilo ficou uma linha, uma régua, e mais um monte de linhas ligando texto com texto. O que ele quis dizer com aquilo? Que os versículos, um versículo, por exemplo, Gênesis 1:1, ou Gênesis 3:15, tem umas 40 ligações com outros versículos ligados a Gênesis 3:15. De modo que a Bíblia é tão conectada que tem mais de 60 mil conexões entre os versículos bíblicos, para você ter uma ideia de como é a arrumação da coisa. Então, nesse sentido, você tem uma arrumação de propósitos de maneira ordenada. Então, você enxerga desse modo. Primeiro propósito, eu já falei, eu não vou me demorar, só vou colocar para vocês, que é o primeiro propósito que trata da relação com Deus. E propósito em relação a Deus, propósitos para Deus, aí eu coloquei essa gravura, é o que eu sou para Deus. Eu sou santo, eu sou separado, eu sou adorador, eu sou dele, e assim, coisas ligadas a ele. Isso não tem nada a ver com o seu dom, nada a ver com o que você sabe, nada a ver com sua origem, nada a ver com o passado, tem a ver com o que Deus quer que você seja para com ele. Por exemplo, criados para a glória de Deus. Deus criou todo mundo aqui para a glória dele. Não criou Jonatas e aí Cláudio, não. Cláudio não é para a glória, não existe isso. Todos são criados para a glória de Deus. Todos os discípulos somos dele, nós todos pertencemos a ele. Então vamos ler essas 5 frases, por favor, que são coisas que são expressadas dos versos bíblicos que a gente vai ler a seguir. 1, 2, 3, já. Santos, irrepreensíveis, criados. Os versos bíblicos são estes de 1 Pedro 1,16, eu só vou ler o versículo todo e vocês leem a parte amarela. 1 Pedro 1,16, pois as Escrituras dizem, porque eu sou santo. Efésios 1,4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Perfeito. Romanos 8,29, os predestinou a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 1,6, e vocês também estão entre os... 1 Coríntios 1,30, mas em Cristo Jesus. Observe que esses propósitos, essas arrumações de propósito, não tem nada a ver com fazer, tem nada a ver com habilidade, nada a ver com casado, solteiro, filho, não filho, é o que é. Todo mundo foi chamado para ser semelhante a Jesus. Todo mundo foi chamado para pertencer a Jesus, para ser dele, para ser santo, para ser irrepreensível. É o que você é em relação a Deus. Então, isto é de sua inteira responsabilidade. Por isso, a gente vai ler esta expressão aí, que eu coloquei. Vamos lá? 1, 2, 3, já. O propósito de Deus, que Deus me chamou. Então, todos aqui, vou citar um fato muito importante. Tem pessoas que são coléricas, outros são sanguíneos, fleumáticos, melancólicos. Dia 19 vai ter curso de temperamento aqui. Cadê o merchandising? Cadê? É isso aí? Posso fazer?
Aí eu vou ganhar uns beijinhos de noite, quando eu terminar em casa. Eu curso de temperamentos, e as mulheres vão estar aqui dia 19, 4 mulheres vão estar aqui falando do seu temperamento, vai ter um fechamento, vai ser maravilhoso, e vocês vão adorar. A gente da outra vez colocou 153 visitantes, podemos colocar 206, se Deus permitir, né? 306, que é o dobro, né? Ixi, não pega não, porque não tem cadeira para isso. Mas vamos Deus dar uma multiplicação. Só que ninguém foi chamado para viver no temperamento. Vou repetir, ninguém foi chamado para viver no temperamento. Isso é coisa de ímpio. Uma pessoa que não conhece Jesus é colérico, vive colérico e morre colérico. Uma pessoa que conhece Jesus, o Espírito Santo bate na porta assim e fala: coleriquinho, vamos ter uma conversinha com esse seu temperamentinho explosivo. E aí o Espírito Santinho pega você, senta numa cadeirinha e começa a bater um papinho contigo. Porque não existe isso. O melancólico, que é aquela pessoa... eu vou dar a dica todinha, vou estragar o... Vamos lá. O melancólico que é pessimista, ele... chega. Vou dar mais dica não, vocês vão aprendendo e dizer não. Mas o melancólico está ali com aquela carga emocional, é meio... Aí o Espírito Santo fala assim: perdeu a esperança, foi? Você confia no que você vê ou no que eu digo? Então o Espírito Santo ele vai desconstruindo a sua vida moldada no temperamento. Não existe essa história de andar no temperamento. Então todo mundo que é discípulo de Jesus começa um processo de destemperamentalização santificada. Eita lá, baixeta, viu aí? Não tem jeito. Começa um processo. Todo mundo aqui, todos. E a gente vai sendo abrandado, amoldado, vai sendo moldado por Deus para todos irem ao céu santos, inculpáveis, irrepreensíveis, sem precisar ser repreendidos. Isso é ser repreensível. Mas, agora vamos a essa segunda parte. O propósito de Deus para a vida. E eu pedi permissão a Cláudio, que eu vou te fazer uma ligeira entrevista com ele em um determinado momento, depois que eu explicar. E a gente só fazer uma entrevista, 2 perguntas, e ele vai responder o que ele entender. Vocês vão compreender que existem propósitos que estão ligados à sua forma de viver, à sua vida. Não é o que você busca, é a sua vida. Como você se relaciona com o seu cachorro, como se relaciona com o seu filho, como se relaciona com sua esposa, como se relaciona com o dinheiro, como se relaciona com como se relaciona com o mundo que existe. Existe um propósito de Deus para ele? Mas com certeza. Tem muitos textos que ensinam você a lidar com pai e mãe. Preste atenção, tem muita gente aqui que ainda mora na casa dos pais, né? E não é fácil lidar com o pai e a mãe, por exemplo, na fase em que a mãe começa a querer, começa a sentir que a filha está indo embora. Geralmente a mãe, né? Que começa a sentir, está partindo. E aí a mãe fica com aquele sentimento dúbio. Vai, minha filha, mas não vá não. Você vai mesmo? Você, ingrata. Então, dentro do coração fica aquele negócio. Vá, mas não vá não, né? E esse vai e não vai da mãe começa a criar um conflito sério para o filho. O filho começa a sentir, ela dá bronca além da conta, ela exige além da conta, é como se fosse querendo prender o filho, ao mesmo tempo soltar e prender e soltar, e é um negócio interessante. Então, tem mandamento para os filhos. Vós, filhos, honra teu pai e a tua mãe, para que te abençoe. Meu Deus, eu vou honrar minha mãe. Minha mãe está naqueles dias, me perseguindo em dobro, e o Senhor manda eu honrar Jesus. Aí o Senhor fala assim, a sua santificação é contigo, porque eu quero que você seja santa. Mas fique tranquila que eu vou conversar com ela, porque eu também quero que ela seja santa, porque tem um versículo para ela: vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Também tem. Então, faca corta de lá, a faca corta de cá. Não tem jeito. Então, para se relacionar com a vida, o que isso significa? É como eu vivo, para quê ou para quem eu vivo. Como eu vivo, para quê e para quem. Tem gente que vive para o dinheiro. Tem gente que vive para o trabalho. Tem gente que vive para o filho. Está errado. Tem gente que vive para a mãe. Está errado, você tem que viver para Deus. Só que essa arrumação não é fácil.
Essa arrumação não é fácil. Você tem que construir. A Fernanda ela vai falar sábado que vem agora. Ela vai falar na igreja, uma pastora chamou ela para falar sobre a realidade e a verdade, alguma coisa assim. E realidade e verdade. Você sabe o que você está pedindo? Aí ela mandou um áudio para a irmã aí falou com ela, fique à vontade. Aí Fernanda me mostrou o esboço que ela vai falar, profundo. E o eixo do que ela vai falar é, quando a gente vem do mundo, a nossa cabeça vem cheio de mentiras, que a gente tem que tirar uma por uma dessas mentiras. Então, você chegou aqui também com mentiras. Não é culpa sua. Alguém fez isso com você. Alguém quem? O mundo, não importa quem. Só que você está aqui dentro. E você está num processo de santificação e não tem jeito. Você tem que se reformatar. E quem vai fazer isso com você? A palavra. Por isso, o objetivo desse entendimento sobre a vida, que é um propósito, essas coisas têm 5 pontos. Eu poderia botar 6, poderia botar 7. Mas com relação ao mundo que existe, não com relação a Deus, não com relação a Ele, mas com relação aos outros, as coisas, 5 coisas que eu queria que você lesse, que definem o estilo de vida de um discípulo. 1, 2, 3, já. Pronto. Vou ler os textos bíblicos, depois eu faço o comentário. Eu leio a parte e vocês leram a parte amarela. Romanos 14, 8. Se vivemos, é para honrar o Senhor. Se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morremos. 2 Timóteo 3, 10. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e... Opa, tem na Bíblia isso? Está aí. Colossenses 1, 10, o meu versículo favorito, de propósito. Diz assim, para que possais... diante do Senhor, em tudo, em toda boa obra e 4 verbos importantes no conhecimento de Deus: andar dignamente, agradar, frutificar e crescer. Coisas que Paulo diz que é para a gente desenvolver isto. Lucas 12, 20 e 21, aquela passagem do louco e insensato, ele demole os celeiros, faz outros maiores. Diz assim, mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? E aí Jesus comenta, sim, é loucura acumular riquezas terrenas e... Olha aí, ó, camarada tem que aprender a viver. Como é que se aprende a viver segundo Deus? Sendo rico para com Deus. E aí tem mais uma passagem que você conhece claramente. Ninguém é sal da terra e luz do mundo para Deus. Ninguém, vós sois o sal de Deus. Ninguém é sal de Deus. Vós sois a luz de Deus. Nada disso. O texto diz, e eu vou começar a ler, vocês são o... Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Vocês são... Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Ou seja, você vê claramente que essas coisas têm a ver com o outro. Agora, Efésios 2, 10, versículo muito importante, que fala para todo mundo que está sentado aqui, que você tem um dom. Você tem um dom, e você foi chamado para descobrir o seu dom. Efésios 2, 10, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que... Então, Murilo está no Videirinha Kids, Cláudio e Vanessa estão no Joad, e Deus de antemão preparou isso. Deus de antemão preparou isso. Por que então só começou esse ano passado? Porque Deus os preparou para as obras que de antemão já estavam prontas. Todo mundo está preparado há muito tempo, sendo preparado. Por que o influente só começou ano passado? Porque Deus preparou estes jovens para aquilo que iria chegar. Então, esta preparação é a outra parte que eu falei do propósito. Deus estava santificando o Cláudio, santificando o Murilo, santificando o Nilo, santificando, sei lá. Deus estava trabalhando para quando a gente fosse pegar as boas obras, essas boas obras glorificassem a Deus. 1 Timóteo 6, 18, atente para isso que é o último versículo. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser... muito interessante, devem ser ricos de boas obras e generosos com necessitados, sempre prontos a repartir. Ou seja, aquilo que diz respeito aos outros, as riquezas, os bens, a inteligência, capacidade, tudo isso
tem a ver com este propósito para a minha vida que você vai ler aí e eu vou entrevistar Cláudio agora. Vamos lá, 1, 2, 3 já? Vida de Cristo, servindo, revelando o Pai. Ou seja, eu tenho uma relação com Deus para me capacitar para eu ter uma relação com o mundo. Esta relação com o mundo é exatamente a relação que Cristo teve com o mundo. Uma relação santa, uma relação de sal e luz, uma relação de fazer diferença. Por que eu coloco essas coisas? É evidente que essas palavras fui eu que sintetizei. Mas eu sintetizei dos versículos que eu escolhi, que poderia ter escolhido o triplo. Porque quando você vai ler Romanos, você vai ler Pedro, aqueles versículos, tem um montão de versículos que trata da relação nossa com os outros. Tem um monte. 1 Pedro 2 fica quase tudo falando sobre a nossa relação com o mundo, com o patrão, com as pessoas que nos perseguem, com aqueles que falam mal de nós, está tudo lá. É só ver que você vai aceitar bem. Vou falar uma coisa para você. Por exemplo, o cristão tem que saber que vai ser perseguido. O cristão tem que estar couro de jacaré. Você é discípulo de Jesus, vai ser perseguido. Então você converteu, começou o seu discipulado, você tem que parar e falar, peraí, já sei que vou apanhar. Como é que eu devo reagir? E você começa a se preparar para reagir da maneira certa. E aí isso demora. Irmãos, isso demora, não é rápido não. Tem vezes que você se fecha, o crente se fecha. Eu me fechei quando eu era pequeno. Eu na escola e na faculdade me tranquei para não pecar. Eu disse, na dúvida eu preservo minha santidade. Então eu sentava na última cadeira, aqui na esquina, aqui tinha uma parede, e lá a mesa. Eu sentava aqui, botava uma cadeira para meus pés, botava uma cadeira do lado, uma cadeira aqui, trancado. Parecia um curral. Ninguém chegava. Sentava isolado. Era um bom aluno, respondia, tá boa. Mas eu me fechei. Eu não fui ensinado, quando eu era pequeno, o ambiente religioso que eu ouvia era para se proteger, porque Jesus vai chegar e ele vai vir e você vai ficar. Isso foi o que eu aprendi. Só que a Bíblia não me ensina isso. Então você vai ter que enfrentar. Então perseguição você tem que aprender. Como é que aprende? Errando. Pedindo orientação, tentando e errando. Pedindo, acertando. Aí acerta. Mas você tem que enfrentar. Vai ter uma vez que você vai se zangar, vai brigar. Você vai defender o que é certo, mas não tinha que ter brigado, mas defendeu. Aí depois você vê, rapaz, da próxima vez eu vou baixar o tom de voz, mas vou chutar na canela, mas baixar o tom de voz. Aí você chuta a canela e baixa o tom de voz. Da próxima vez, não, nem chuto, mas baixo. Aí você vai ajustando. Para você ver que essas coisas não são uma coisa mecânica, nós somos seres humanos. Vou colocar aqui para vocês o que é propósito de vida, para você compreender com uma aula prática. Eu pedi a autorização de Cláudio, mas perceba bem. Quando o Cláudio chegou, Cláudio, Vanessa e Mone chegaram na videira, eu lembro o dia que eu estava pregando sobre Mateus 14, que Jesus anda por cima das águas. Naquele dia, Cláudio veio à frente e tal, e decidiram, eu quero caminhar. Não lembro os detalhes assim não, mas... E eu me lembro que ele já tinha uma escola, trabalhava com a área da educação. Eu vou chegar de forma bem rápida, não vai demorar, no ponto que está hoje. Mas veja só, ele tinha a escola. Aí chegou numa quinta-feira, eu entrei numa quinta-feira na macro, ou foi na celebração, e ele estava sentado assim, Vanessa do lado, aí eu parei e falei assim, você está com, eu não sei se falei sócio, mas eu falei, você está sendo roubado na escola. Ele vai contar um pouquinho como foi isso. Eu virei, você está sendo roubado, eu falei alguma coisa. Você lembra? Ele lembra, porque o testemunho é dele, né? Por isso ele tem que falar. Lembro, eu acho que foi 2014, não foi? 2013. Nós tínhamos escola, só que na época eu estava desviado. Olha que interessante. Eu sempre amei o Senhor, pessoal, mas eu, muito tempo da minha vida, eu fui o meu próprio Senhor. Eu mesmo me pastoreava. E sendo assim, eu acreditava que estava caminhando o caminho do Senhor, mas só estava me desviando dele, me afastando dele a cada momento, nem mais eu reconhecia, nem mais ouvia a sua voz. Então, eu me associei com o ímpio e confiei plenamente nele, porque eu tinha caminhado na igreja, eu sabia que eu estava acostumado a pessoas fiéis.
E nesse ano, em agosto desse ano, a gente descobriu um rombo lá da empresa de 213 mil. Naquele ano. É verdade. Pode contar a história? Então, olha bem o que aconteceu. Aí eu chamei, numa quinta-feira eu chamei ele lá na porta, falei assim, ó, a gente precisa conversar porque o rapaz do financeiro aí, do sistema, encontrou um rombo aí de 213. Nunca mais eu ouvi. Aí eu só recebi uma notificação da justiça. Na época eu não tinha você, Tade, senão eu ia brocar. No bom sentido, viu, amados? A notificação dizia que eu tinha roubado ele, que era o financeiro da escola. Eu nunca peguei nada do financeiro, ele administrava tudo. 6 anos se passaram, pessoal, na justiça. Primeira audiência ele não foi. Segunda ele não foi. Na terceira audiência ele aparece. Aí já era outra, você me orientou com o contador a abrir uma nova empresa, e ali a gente cresceu, e Deus abençoou. Abençoou que a gente cresceu muito nesses 6 anos. Aí, na audiência que ele foi, meu advogado chegou, ele chamou meu advogado dele chama o advogado e vão lá conversar. Daqui a pouco vem Alain, doutor Alain, para mim, falou, professor, ó, ele disse que se o senhor pagar 15 mil, 15 mil, está tudo resolvido aqui. Aí eu falei, ó, Alain, eu não quero mais um centavo dele, que antes eu queria no início da causa, né? Eu já orava por ele, pessoal. Eu já estava feliz orando por ele, que no início eu orava para Deus matar e me dar o dinheiro. Mas já depois desses 6 anos, já estava orando pela vida dele. Já amava o cara. Interessante. Aleluia. Mas olha bem, aí eu falei, Alain, eu não dou R$1, também não quero mais R$1. Aí Alain foi para lá, aí voltou triste. Professor, o senhor sabe que o juiz pode entender que isso aqui foi uma sequência, né, da empresa. Então, vai dividir pelo que o senhor tem hoje, não pelo que o senhor tinha naquela época. Era a sociedade de 50%. Mas aí a Alain falou assim, segue o cortejo. Aí eu falei, segue o cortejo, fiquei lá sentadinho lá no corredor. Daqui a pouco o advogado dele chama novamente. Aí Alain vai, né? Daqui a pouco Alain vem. Professor, o senhor reconhece que ele tem 2 bancos de madeira, um ar-condicionado, Consul, um bebedouro usado e um computador? Eu já tinha esquecido, pessoal, que eram 6 anos. Aí eu parei e pensei, realmente ele tem. O computador não, que a mulher levou, que o computador esse ia servir de prova para mim, que eu ia ver o financeiro, ela levou o computador, né? Falei, tem, realmente, está lá na quadra 2 banquinhos de madeira, o filtro que eu troquei e o ar-condicionado está lá, que eu não uso, que é pequeno, que a escola cresceu. O senhor devolve para ele? Eu falei, claro. Eu posso falar uma conjectura minha? Naquele momento, pessoal, se ele me pedisse o valor justo, 5, 10, 15, 20, eu pagaria. Eu pagaria pelos produtos. Só que Deus me deu uma lição ali, que eu chorei depois que eu entendi. Eu sou tardio em entender a Deus. Eu preciso de muita ajuda. Olha bem, aí ele só queria de volta. Aí eu falei, é dele. Ele leva tudo de volta. O que é que Deus quis me mostrar ali? Tudo que ele tinha colocado naquela empresa foram 2 bancos de madeira, um ar-condicionado, um bebedouro e o computador que ele já tinha levado. Deus tirou tudo que não foi dele, porque eu tinha feito, eu era cristão, estava desviado e fiz uma sociedade errada. Ele tirou tudo que não foi dele daquele lugar. Aquele lugar ali é todo dele. A gente hoje tem essa consciência clara, ele precisou me fazer passar por uma lição terrível e dolorosa para me ensinar que ele era o provedor da minha vida, já naquela época. Amém? Glória a Deus. Obrigado pelo testemunho. Você vê que ele acrescentou várias coisas do testemunho. Presta atenção. Ele por exemplo, falou, eu não sei como ele falou, mas ele falou assim, eu orava para Deus matar ele. Ele foi brincando, né, no primeiro ano. Aí no segundo ano, Jesus tortura ele. Depois dá um câncer. Aquela foi evoluindo. Aí ele Senhor abençoa ele. O que eu quero dizer, esse aí, figuradamente, foi uma brincadeira, claro, foi um testemunho, mas figuradamente ele falou do primeiro propósito. O propósito de ser santo. Porque um santo não ora para matar os outros. Quantos aqui já... Não, não levante a onda. Não, faz o seguinte, quantos aqui já alguma vez na vida oraram Jesus mata? Levanta assim, quando alguma vez na vida, junto com ele, um monte de gente. Mas assim, esse não é o processo de Deus, o processo de santificação. Mas veja só, ele viveu um processo de readequação da vida. Vou perguntar aqui, você, ou Vanessa, pode perguntar. A empresa que a gente começou lá 6 anos atrás, ou você também pode responder, ela passou a se organizar, não foi? Hoje a empresa é organizada. Quem quer falar sobre a organização da empresa, tal? Você quer falar? Pode falar.
Você é bem hábil, você fala aí. Como foi o processo, bem rapidinho, como foi o processo de organização? O processo de organização começou, de fato, antes da pandemia. A verdade que graças a Deus pela tua vida, o quanto você ajudou, parece que ele estava prevendo a pandemia e ajudando na estrutura da empresa, não a reestrutura. Tanto que, quando veio a pandemia, eu dou glória a Deus, porque a gente estava preparado previamente para isso. E foi interessante, foi difícil, mas deu para sobreviver. Mas a questão básica é o seguinte, eu, particularmente, era o homem das planilhas, amo planilha, amo. Então, eu vivia muito ansioso, porque quem trabalha em escola, a Neuma sabe disso, a gente não tem previsibilidade de receita. Tem meses que eu tinha 22% de inadimplência, mas os compromissos fixos ficam. Então, eu me angustiava, eu ficava nervoso, eu ficava tenso, e aí é a escola de Deus, santificação, é perfeito isso, porque o que Deus tem para nós é o que está escrito lá, que foi passado. Ele tem obras para que a gente viva a partir delas e nelas. E o que é que acontece? Quando você coloca teu coração nas coisas do mundo, mesmo sendo escola, mesmo achando que tinha uma missão, e eu creio nessa missão também hoje, mas a empresa não podia tomar o meu coração, e tomava. Todo mês, todo início de mês, folha de pagamento, era um estresse. Final de ano, meu Deus do céu, não lembra não, que eu já estou bem, já esqueci. Final de ano, aquele estresse, 13º, férias, e aí veio o que foi que aconteceu. Começou a Nilce falar, você tem que delegar, você não segura só. Bota a Monique no financeiro e começa a focar no pedagógico. Joga a Vanessa na relação com as pessoas e vai focar no pedagógico. Em princípio, pessoal, era uma mentoria administrativa, né? Uma consultoria, nada disso. É por isso que a gente tem que ouvir discipulador. Tem que ouvir. Mesmo que você não entenda, nem que você tem que ouvir e seguir. Foi feito isso. Saldo da coisa, hoje, pular logo para hoje. Hoje nós temos um contrato, toda a minha carteira de recebíveis foi vendida para uma empresa, temos estabilidade de receita, independente do pai pagar ou não, Monique faz suas provisões, seus planejamentos, e se a gente já estava vivendo uma paz, hoje essa paz excede o entendimento, porque só pode ter sido Deus. Sabe por quê, amados? Eu não procurei essa empresa, eu fui ajudar o pessoal da GIC a apresentar o serviço para um pessoal de Simões Filho, e nisso o cara falou dessa tal Isaac, a empresa. Não é propaganda, não. E transformou, literalmente, talvez, o último calcanhar de Aquiles do Colégio Ágape. E tem sido bênção sobre bênção. Mas, irmão, seria muito, muito cômodo ele ouvir o testemunho se vocês não fazerem conexão com o ordenamento da vida. Aí perderia a pregação. Perderia a pregação. Várias vezes os irmãos vão dar testemunho aqui, e eu digo assim, o camarada, aí eu bati minha meta, aí eu chego para Mateus bem feito, quem mandou buscar primeiro o reino? A culpa é sua. Eu sempre falo assim, a culpa é sua, quem mandou buscar primeiro o reino? Só que, quando a gente começou essas orientações administrativas, era a minha área financeira, claro, não era orientação financeira paga, claro que não é pago, nós somos reino. Você ajuda o filho de não sei quem, você ajuda, é tudo, nós somos uma família. Então, o que aconteceu? Ele começou a trilhar o primeiro processo, né? Deixar de orar para Jesus matar as pessoas, tal, que é o processo de santificação, né? Ele exagerou, claro que ele não orou por isso. Mas depois ele começou a trilhar o outro propósito, o ordenamento da vida. E a vida começou a se arrumar, a escola ficou organizada. Teve gente que precisava sair, como é que demite? Rapaz, faz assim, tal, mas não vai, pai, e aí rescisão, e não sei o quê. E a escola ficou toda organizada. Recebeu a bênção do casamento, você ouviu o que ele falou, se lembra, né? História. Tem agora, o ordenamento da vida, observe, é um propósito. É um propósito. Agora pergunte, veja o ministério de Cláudio e Vanessa. Veja o ministério deles. Quem é que Deus colocou à frente do Joade? Quem cuida de criança e adolescente a vida inteira. E por que não foi de vez? Porque Deus tinha, não, calma, não é assim não, o Joade já tinha em Panambi, de hoje. E por que o Joade que tinha lá não veio para cá? Não, que eu estou preparando o vaso ainda. Digamos que eu soubesse por adivinhação, mas Senhor, o Senhor não tem, as crianças estão perecendo. Aí o Senhor me responderia, meu filho, o oleiro sou eu, o vaso não está pronto. Falaria assim. E na hora certa, os vasos foram. Mas teve uma pessoa que foi muito citada aqui, né? Vocês viram? Várias pessoas foram citadas e ela tem o direito de defesa, que é Moni. Moni tem o direito de defesa. Ela foi citada várias vezes aqui, vocês repararam?
Vamos ver se essa história... porque Bianca está ali, ela sabe o que é ordenamento. Vamos ver. Mone, vou fazer 2 perguntinhas assim para a Mone, bem rapidinha. Mone, Pai do Senhor, tudo bem, irmã? Fique em pé aqui para eu pegar o microfone, fica mais fácil. Isso. Amém. Eu vou passar o microfone para você fazer uma saudação, dar um testemunho, contar como foi que você começou. Mone, qual é a sua formação profissional? Biomédica. Biomédica, né? Então você faz exames de placas, exames, como é o nome? Exames laboratorial, né? Exame de laboratoriais no Colégio Ágape, sim ou não? Não. Não? Eu esqueci que o Ágape não é um laboratório. É um colégio, né? Qual é a área de atuação dentro do colégio? Financeira. Explica para essa igreja o que uma biomédica está fazendo com a administração financeira. O que você quiser, pode falar. Não quero segurar. Você vê que Deus está trabalhando nela, está vendo você o que é processo de certificação? Eu perguntei a ela se podia, ela disse que sim. Agora Deus está trabalhando, porque um dia ela vai dirigir uma palavra no influente. Vai ou não vai? Todo mundo concordou. Então começa hoje o treinamento dela. Vá, continue. Qual foi a pergunta mesmo? Não tem problema, eu ajudo. Me explique o que uma biomédica está fazendo na área de administração financeira. Eu lembro, né, que a gente estava com essa demanda, o colégio estava bem bagunçado. Aí meu pai sentou e falou assim, que você tinha dito para assumir financeiro. Eu falei assim, eu gosto, é uma área que eu gosto muito, mas não sabia nada. Aí eu falei assim, meu pai, mas você topa e tal, o Niles vai estar junto. Fiz, eu topo. Aí eu lembro, gente, Niles foi para dentro comigo ali no colégio e me ensinou até botar o FN e F2 para eu editar uma planilha. Tipo assim, eu não sabia nada. Me ensinou o centro de curso, me ensinou tudo. E aí eu fui cada vez mais me apaixonando. Entrei na pós. Entrei na pós, aí hoje eu faço finanças e controladoria. Né? E mudou totalmente o que eu achava. Não deixo de analisar. Ao invés de sangue, são números. Mas então você está trabalhando na área financeira, né? Fazendo pós-graduação na área de controladoria. Beleza. Agora explica para a igreja o que uma pessoa que fez biomedicina... Você está se realizando nessa... Você está gostando do que está fazendo? Gosto bastante. Você consegue explicar? Eu não consigo, mas você consegue explicar o que uma biomédica está fazendo com a administração financeira? É pós-graduada? Acho que foi um dia de cada vez. Um dia de cada vez, ouvindo, estando com o coração aberto e sendo guiada mesmo. Então, ela falou a palavra-chave, de ser guiada. Aí eu te faço a questão que Fernanda falou no último domingo. Você chegou aqui com seus sonhos? Ela não. Ela sonhou com biomedicina e está se realizando na área administrativa e financeira. Você está se realizando? Está gostando? Muito, bastante. Então, parabéns pela sua brilhante entrevista, até o influente, viu? Você sentiu o que é ordenamento da vida? Algum de vocês imaginaria que ela faria, estaria trabalhando com treinamento, com, como é que eu disse? Com administração, controladoria? Ninguém imaginava. A escola totalmente organizada, ela, em vez de analisar placa, analisa planilha e domina tudo. Totalmente organizada. Cláudio, tranquilo. A ansiedade de Cláudio foi embora por 2 motivos. Pela organização e pelo crescimento espiritual. Exatamente isso. Tem gente que está ansioso porque é bagunçado. Tem gente que vê o buraco e depois vai orar e joga a ansiedade na mão. É assim que funciona. Então, existem esses 2 elementos para você vencer a ansiedade. Bagunçado não vai nunca vencer a ansiedade. Você tem que saber o tamanho e depois que você pega aquele buraco, aquele problema, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. É assim que funciona. Por isso, eu coloquei aí uma frase de Aristóteles. Essa frase não é bíblica. Essa frase é de Aristóteles. A excelência é um hábito, não um ato. A excelência é um hábito. O que significa isso? Um cristão excelente, uma escola excelente, um administrador excelente, ela constrói isso passo a passo. Um cristão excelente é passo a passo. Você não sabe, a maioria não sabe, mas vai saber agora. Todos os dias, segunda a sexta, aqui na Videira, tem um coworking. Quem não sabe o que é o coworking? Reunir os jovens que trabalham home,
Reuni esses jovens, reunimos o presbitério, eu e alguns. E após reunir, conversamos com eles assim, já chega de coisa antiprofissional. Esse negócio de ficar trabalhando em casa, trabalhando em home, isso aí não funciona. Diminui o rendimento, você tem que entrar no ambiente de produção, no ambiente de mentalidade. E a videira vai ajudar vocês a trabalhar aqui. A videira vai ceder o espaço, a internet, o ar-condicionado, sem cobrar um centavo de vocês, mas vocês vão ter que vir para cá. Eu vou dar uma mesa para cada um, mas vocês vão pagar a mesa. Então, a videira foi lá, comprou 9 mesas, descontou, quer dizer, eles compraram de volta, estão comprando, que é o parcelado, alguns já pagaram à vista. Então, eles entram aqui, pegam as cadeiras, levam lá para cima, colocam a sua mesa, porque são donos da própria mesa, sentam na cadeira da videira e ficam trabalhando. Aí criam um ambiente produtivo, um ambiente de mentalidade. Mas por que a gente fez isso? Porque é bonzinho. Bonzinho nada, eu estou pensando em construir uma mentalidade excelente. Cristão não pode ser meia boca. Ele está servindo a Jesus e ele é a habitação do próprio Espírito Santo. Então, cristão tem que ser excelente. Tudo que faz com excelência, faz da melhor maneira. Então, tem várias pessoas aí, eu entro na câmera aqui, está lá Matheus Pena, está Samuel, está Gabriela Auriela, tem um monte de gente aí trabalhando. E quem quiser trabalhar aqui, trabalha em home, quem trabalha em home e quiser trabalhar aqui na videira, fala com os meninos. Vão falar com o Samuel e vai falar com o Matheus Pena. Eles vão ordenar quem fecha, quem abre a videira, como é que funciona, como é que tudo organizado e com papel assinado. O sujeito vai trabalhar aqui, eu assinei um documento, cada um de próprio punho preencheu. Por quê? Para ser excelente. Ela está trabalhando, eu ensinei as planilhas todas, fiz centro de custo, dividi tudo com ela, para ela ser excelente. Ela pegou o que eu dei, multiplicou e melhorou, e está muito melhor, e está fazendo pós-graduação. Então você entende que planejar sua relação de santidade é você e Deus, no seu quarto, no seu devocional, na sua leitura bíblica, você ali no quebrantamento. Jesus entra num processo lá de, de perda, você tem que chorar, é isso aí, ó, vertical. Você pede ajuda ao pastor? Sim. Discipulador? Sim. Mas você tem que viver o seu processo. Mas quando você entra no segundo passo, que é construir a vida, aí, meu irmão, aí que tu precisa de ajuda. Hora de levantar, tom de voz de falar, a roupa que vai usar. É tanto detalhe, e nada disso é pecado, mas tem que construir uma excelência. E isso é um propósito, que o cristão está andando, você vê, aquela pessoa ali, ela honra o Senhor. Aquilo ali, Jesus do céu. Então fica aquela distorção. Então o que nós queremos é o quê? Não é o que eu quero. Não é o que a videira quer. Eu posso pregar e você não fazer. O que importa é que você compreenda este nível. Um exemplo mais finalizando. Todo mundo viu no colégio, no Ágape, que recentemente foi inaugurada uma empresa de bolo. Vocês viram lá, né? Lá na São Domingos. Aí estão duas irmãs aqui da igreja, são sócias. Você sabe quem são? Lorena e Luciana. Como foi que aconteceu essa sociedade? Foi entre orientações de discipulado. Vem cá, como é que é? Aí eles falaram, rapaz, faz isso. Aí vieram aqui na frente, juntam as duas, falam uma coisa, orienta a outra. Aí eu dei uma orientação, escute isso, uma orientação profissional e espiritual ao mesmo tempo. Chamei as duas na frente de Mateus e na frente de Wellington, eu acho, e falei assim, presta atenção, vocês vão obedecer uma coisa. Já tinha inaugurado, vocês vão obedecer uma coisa. Claro que a conexão toda ajudou, montou, deu orientação, tudo, mas eu estou falando da minha parte. Chamei elas duas e falei, vocês vão fazer uma coisa. Toda semana vocês vão ter um tempo, as duas, tomar um açaí, comer um negócio lá, as duas, como é que eu estou? Você está assim, assim. Aí a outra fala, e como é que eu estou? Não é como é que você está, é como é que eu estou. Porque vocês têm que lavar roupa suja administrativa. Não é dizer assim, você é uma pessoa muito metida. Não tem nada a ver isso aí. Isso é falar assim, eu estou achando que você está falando muito rápido com o cliente. Ou então, você não está prestando atenção, tem que falar assim, como é que eu estou? Aí o outro dá um feedback. E eu fiz, você se compromete comigo? Então vamos orar. Peguei e orei. Aí quando essa semana, Lorena chegou assim, nós estamos fazendo, viu? Maravilha. Por que isso? Por que isso? É aquilo que a gente chama na empresa de avaliação 360. Só que eu reduzi na dimensão de duas pessoas só,
para um fazer a avaliação do outro e não fazer acúmulo de lixo profissional, que daqui a pouco compromete a sociedade, compromete o espiritual, e eles estão cheios de lixo. E eles obedeceram uma orientação profissional e espiritual ao mesmo tempo, que ordena a vida. E elas duas, pode olhar, tudo sorridente. Pois não? Eu falo assim, pois não, empresária. Pois não, todas as duas aí. Agora, se engordar, não tem nada a ver com isso, né? É aquela do bolo gostoso demais. Elas têm que oferecer para os outros, mas elas não podem. Enfim, você já entendeu. Então, esse é o ordenamento da vida. Agora, o ordenamento como missão. Essa parte é bem mais rápida, porque eu acelerei um pouquinho, eu fui um pouquinho. Então, vou pedir uma permissão a você. Posso concluir esse processo? Pode? Amém? Valeu. Há propósitos para a missão. Eu vou só acelerar para a gente concluir, para a gente fechar. O terceiro grupo de propósitos, que tem muito versículo, tem a ver com a missão. E a missão tem 4 coisas muito claras aí. Poderia ter mais coisas, mas essas 4 coisas elas são suficientes, que eu queria que a igreja lesse essas 4 coisas como missão de todo discípulo. 1, 2, 3, já? Pregar o evangelho, fazer discípulos. Por exemplo, isso aí você recebeu a comissão. Não tem jeito. A gente vai ser chamado para amar. Quando a gente falarem mal da gente, perdoe e ama. Quando a pessoa precisar da gente, mas ela nunca ajudou a gente serve essa pessoa para montar a brasa sobre a cabeça dela. Essas coisas estão muito claras. Como é que elas estão? Vamos lá, 1 Coríntios 9,16, eu vou ler só a parte vermelha, vocês leem a parte amarela. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento, mas não tenho escolha, pois pregar é uma responsabilidade. 1 Coríntios 9, 22, 23, diz assim, sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Atos 20, 24. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, para completar minha carreira. E a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, qual é essa missão? Dar testemunho das boas novas, da graça de Deus. Romanos 14, 8, ainda diz, desculpa, coloquei na hora errada. Vamos ler essa frase aí, para a gente fazer o fechamento. 1, 2, 3. E impacte pessoas amando, servindo, revelando e falando desse amor. Você já sabe que este propósito não está se relacionado aos irmãos em Cristo. Não está. Os irmãos em Cristo é o outro propósito da vida. Como assim? Amar e servir? A gente não vai servir? Vai sim. Mas você não vai pregar evangelho para crente. Você vai fazer um esforço de ganhar pessoas. Tudo bem que a gente pode dizer que você tem uma missão de amar. Amar é uma missão genérica. Tudo bem. Posso, como diz no Exército, última forma, né? De fato, você vai amar a todos. Mas preste atenção, a missão sua, como você tem uma missão com Deus, ser santo. A missão com todas as pessoas, revelar Cristo, é uma missão com qualquer pessoa que está perto de você, mas nós temos um alvo no dia 27, lá em Novo Paraíso. O alvo não está aqui. O alvo não está presente. No dia 20 nós temos um Homens em Ação. No dia 19 nós temos um Homens em Ação. Domingo tem conexão. Celebração. E você vai lembrar. Eu vou levar aquela pessoa que está precisando tanto. Terça-feira eu vou levar aquela pessoa. Ela foi Juá. Tem Juá de sábado. Eu já sei que tem atividade lá. E eu vou estar de tarde, que eu já sei que Bia e Eri estão cuidando dos. Eu vou lá também. Eu vou lá também ficar junto com Bia e Eri, que eu quero ver como esse negócio de ajudar os pais. Por que você veio com esse interesse? Porque você entendeu sua missão. Você não pode ficar parado. Você vai se mover. E é justamente, eu dividi em 3 partes, segundo as 3 cores aí, ó. Uma parte tem a ver com Deus. Outra parte tem a ver com a vida, com todas as coisas, bens, pessoas, e a terceira coisa é o que você busca. Você, por exemplo, estudante, você está na escola. Vocês estão na escola, vocês são do Influente. Todos vocês, onde estão, têm que entender. Vocês estão lá para fazer diferença, atrair para Cristo algumas pessoas.
Ah, mas o pessoal é muito moleque. Eu sei disso. Por isso você está lá. Porque você é luz. Eu faço o quê? Testemunha. Ah, ele vai ser zombado? Se não testemunhar, vai ser zombado. Se testemunhar, vai ser zombado. Então, já que vai ser zombado, testemunhe. Já que vai ser esculhambado, testemunhe. Você fala, não entro nessa não. Ah, você é careta? Sou o que você quiser. Eu só sei que eu estou aqui para te ajudar. Respostas fáceis. Eu estou aqui para te ajudar. Aí, não quero tua ajuda não. No dia que você precisar, mesmo você me esculhambando, pode ligar que eu vou orar por você e vou te ajudar. Ele vai te ligar 00:30, na hora que estiver mais necessitado. Ele vai lembrar de quem? De quem disse essa frase para ele. Você está ali para fazer o seu papel. Então, essas 3 partes compõem a missão que todos nós temos diante de Deus. E eu termino com este versículo. Este é o último slide. O propósito de Deus não vai acontecer porque você sentou numa cadeira, nem porque eu orei por você. O propósito de Deus, para acontecer, você tem que se mexer. Você não é um discípulo se você assistiu a mensagem. Você é um discípulo quando você se move após assistir a mensagem. Quando a mensagem toca em você, você se move. Por isso, 1 Coríntios 9:27, todos vamos ler forte, com a convicção pessoal, porque Paulo está falando na primeira pessoa. Então você acorda agora e lê na primeira pessoa, como Paulo está dizendo. 1, 2, 3, já. Eu mesmo não seja desconfiado. Então pronto. Treino o meu corpo. Irmãos, dou o meu último testemunho pessoal, rapidinho. Estava com alguns discípulos lá em casa e eu fui dar um testemunho pessoal de que dias atrás eu estava com o Murilo. Ele foi lá em casa, discipulado, ele estava ministrando e tal. E quando eu estava ministrando, aí Murilo falou assim: rapaz, deixa o açúcar. Hã? Eu falei, deixar açúcar? Que diferença faz? Pai? Só tomo açúcar de manhã no café e de noite no café. Ele fez, não, pai, deixa o açúcar. Isso faz diferença. Faz diferença como, rapaz? Um açúcar, uma colherzinha de manhã, uma colherzinha de noite. Aí ele fez, rapaz, faz diferença. Eu perdi vários quilos, eu não lembro quanto ele falou. Perdi vários quilos deixando açúcar. Só com açúcar? Ele falou, não, açúcar e pão. Eu diminuí e eu perdi vários quilos. Eu cheguei aqui com tantos quilos. Hoje eu estou com tantos, não lembro os números. Eu perdi, acho que 6, 7 quilos. Aí eu falei, rapaz, olha só, quando eu ouvi aquela palavra, eu que estava ministrando sobre ele, outras coisas, imediatamente parou e falei, caramba, Deus não está aqui entre nós? Eu estou com o Murilo está comigo. Quem é que está aqui ministrando na prática entre nós dois? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo falou para o Murilo. Irmão, um saco, né? Daquele dia para cá, não tomo mais açúcar. Recebi como palavra de Deus. Irmãos, recebi como palavra de Deus. Tem 15 dias, suspende o açúcar. Primeiro dia, café sem açúcar, Jeová. É aquela frase que diz assim, o cara que toma café com açúcar está decepcionado no amor, né? Lembrei dessa frase e fiquei decepcionado no amor vários dias. O amor está voltando, irmãos. Graças a Deus. Fernanda dizendo, vai, eu sou contigo e tal, né? O que eu quero dizer é que você pode, se eu deixei o açúcar, irmãos, o avivamento está chegando em Feira de Santana. Irmãos, eu estou na academia. O avivamento já chegou hoje. Você entende o que é? É milagre em cima de milagre. Bota Lázaro fichinha para trás. O que eu quero lhe mostrar é que ou você esmurra o corpo para buscar os 3 áreas de propósito, ou você vai ficar a vida inteira dizendo que é discípulo porque decorou o versículo. Isso não funciona. Funciona a sua santidade, funciona o seu propósito para com os outros e funciona se você tem uma missão. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor por isso.